Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, as eleições estão se aproximando e vocês precisam pensar bem em quem vão votar. Precisam fazer paralelos, precisam estudar história, fazer comparações reais de como era o mundo lá atrás e como ele está agora. Você precisa levar em consideração o que foram feitos nos últimos 4 anos e também no que foi feito no passado. É preciso votar com consciência, porque você não está só falando a sua opinião. Você está decidindo o futuro de um país inteiro. Tudo de bom vai estar em suas mãos. Todas as mortes que podem vir por causa de um governo ruim também vão estar em suas mãos. Então cada um de nós é culpado por tudo que ocorre quando a gente vota na pessoa que vota. Então, votem com consciência. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Sabe aquele novo tipo de hambúrguer? Aquele feito de células retiradas da pele de vacas? Sim, parece que as equipes científicas e os laboratórios de pesquisa finalmente criaram uma maneira de fazer comida basicamente do nada. E você? Pensaria que seria uma ótima coisa, mas eu não tenho tanta certeza. Essa não é a primeira vez que um projeto como esse surge. Você provavelmente está pensando que estou brincando com você agora, mas eu estou falando sério. Já aconteceu antes. Você provavelmente nunca ouviu falar disso e, com todas as coisas, há uma razão para isso nunca ser contado. Um motivo bastante perturbador, na verdade. Na Segunda Guerra Mundial, o governo russo percebeu que estava lutando para alimentar seu povo. As pessoas estavam doentes e desnutridas. Muitas até tentaram protestar, mas, como conta a história, foram rapidamente silenciadas. É claro que o governo precisava de uma solução que não envolvesse assassinato. Afinal, uma população infeliz leva a tumultos, violência e destruição. Então, eles contrataram uma pequena equipe de cientistas para criar algo diferente. Nenhuma ideia real foi dada, então a equipe científica teve a liberdade para fazer o que quisesse, com o codinome Boa Cozinha Russa. No final, eles tiveram uma ideia monstruosa. Você sabe como as células cancerosas se multiplicam rapidamente quando estão no corpo? Bem, a equipe científica pensou que poderia usar esse tipo de crescimento, encontrado em tumores e outras doenças e infecções terríveis, como produtos para a carne. Agora, se os hambúrgueres de tumor parecem ruins o suficiente, fica muito pior a partir daqui. Eles criaram uma espécie de soro, fizeram os tumores brotarem nos animais como bolhas em uma panela de água fervente. Mas eles precisavam de outra coisa em que pudessem cultivar as células. Os animais estavam fora de questão, pois eram necessários para produzir cada vez mais comida. Então a primeira coisa que eles pedem aos supervisores não é um laboratório, ou mais dinheiro, ou algo assim. Eles pediram permissão para usar prisioneiros de guerra como cobaias. Então, eles começaram a experimentar. Eles tiveram resultados em um piscar de olhos com apenas algumas semanas de desenvolvimento. Algo catastrófico quebrou tudo. Agora, você provavelmente está se perguntando como diabos eu conheço essa história grotesca. Mas pode deixar que eu vou te dizer. Eu estive nos laboratórios. Quando eu soube de uma fonte anônima que essa insanidade estava acontecendo, eu só tinha que descobrir onde eles fizeram isso. E com certeza, depois de meses de busca no deserto russo, eu finalmente consegui uma pista nessa cidade russa chamada Utselmik. Eu falei sobre cozinha russa e, no segundo cara que falei, recebi uma resposta genuína. Não foi uma boa, mas o cara cuspiu nos meus pés e me disse: "Espero que você morra, maldito." Mas ainda era uma indicação de que os laboratórios eram conhecidos na cidade. Pergunto por aí e os recebo olhares estranhos, ou encolhem os ombros ou franzem a testa, até conhecer um cara. Vasily. Parecia ter quase 80 anos. Tinha o rosto como se tivesse sido chutado pelas patas traseiras de um cavalo. Tinha uma perna manca para acompanhar, mas o homem era uma mina de ouro. Ele me deu a localização exata, o caminho para entrar e até quanto tempo levaria para chegar lá. E fiquei surpreso, para dizer o mínimo. A maioria das pessoas na cidade nem sabia, muito menos queria falar sobre o assunto. Então eu estava um pouco desconfiado. Eu perguntei por que ele estava me dando todas essas informações e ele simplesmente respondeu:
Há algo que você precisa ver. O quê? E eu respondi timidamente, um pouco nervoso agora com sua mensagem enigmática, me deixando bastante ansioso. Você vai ver. E com isso, ele saiu mancando. Eu fiquei sabendo que havia algo importante e possivelmente horrível que eu precisava ver naquele laboratório. Agora, nesse momento, eu tinha uma escolha. Ou eu fico bem longe do que diabos Vasily estava falando, ou eu ia alimentar, sem trocadilhos, a minha curiosidade. Claro que a curiosidade venceu naquela rodada. Então peguei alguns suprimentos, uma lanterna, um pouco de água, um mapa do deserto, coisas assim, e uma mochila. E logo, fui embora atrás do que eu procurava. Demorou cerca de um dia para chegar ao velho túnel decrépito. Era uma subida bastante longa, íngreme, em uma montanha bastante intimidadora, como uma lança entre taxinhas. O túnel se projetava da encosta da montanha como uma faca na manteiga. Estava intocado. A pequena caixa de guarda ao lado ainda tinha uma arma e munição dentro, com um pequeno livro aberto ao lado. Apertei um pequeno botão para abrir o grande portão que levava para dentro. Ele gemeu e se abriu. A cevada empoeirada pendurada enquanto o portão estremecia para a vida. Entrei e tirei a lanterna da minha bolsa. Ao ligá-la, iluminou um corredor longo e empoeirado com uma grande porta de metal na parte de trás. Eu andei, muito menos ansioso do que antes, pensando que provavelmente não havia nada vivendo aqui por anos. Nenhum sinal de vida, nem mesmo mofo crescendo nas paredes ou planta nas rachaduras. Nada. Eu abri a porta com um rangido e fui mais fundo no coração da instalação. Alguns novos caminhos surgiram na minha frente. Enfermaria, cantina, laboratórios, dormitórios e celas. Eu decidi verificar os quartos de dormir primeiro. No interior, havia outro corredor cheio de portas para diferentes salas. Quartos de trabalhadores de 1 a 10, quartos de cientistas de 1 a 5 e aposentos do diretor. Verifiquei alguns dos aposentos dos trabalhadores, nada além de camas empoeiradas e gavetas vazias. As enfermarias dos cientistas forneceram alguns resultados mais interessantes. 1 a 2 estavam vazios, mas 3 tinham um pequeno toca-fitas e 7 fitas diferentes. Peguei-os e comecei a ouvi-los enquanto olhava ao longo das passagens sinuosas. O orador tinha uma voz muito familiar. Eu não poderia dizer o que, mas eu sabia que já tinha ouvido antes. A característica, a profundidade e o tom, tudo parecia estranhamente familiar. Dia 1 do projeto Cozinha Russa. O sujeito do teste, chamado Norman, foi injetado com soro para produzir células cancerígenas. Leve desconforto, mas nenhum tumor cresceu. Ainda estou totalmente envergonhado com as ideias do meu colega de comer tumores. Mas, nesse momento, é melhor do que qualquer outra ideia que tivemos. É isso, ou morremos de fome. Artyom me disse que os trabalhadores não sabem para que estão trabalhando. Provavelmente, é melhor continuar desse jeito. Depois de verificar os outros quartos, finalmente fui para a sala dos guardas. Parecia com todas as outras, cama empoeirada, gavetas abertas, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Era um pequeno cartão-chave com uma etiqueta dizendo celas, e o outro era um bilhete rabiscado em russo. Conhecendo um pouco de russo, tentei traduzi-lo, mas meu russo não é tão bom assim. Mas por algum motivo, aquele papel fez todas as sinapses em meu ser gritar simultaneamente em uma vez só: corra! Mas minha curiosidade novamente me agarrou como uma corrente de estrangulamento. Racionalizei novamente que esse lugar estava abandonado há muito tempo, mas ao mesmo tempo, havia algo muito estranho nele. Coloquei outra fita e a voz familiar tocou. Dia 2. Os tumores finalmente brotaram no fígado e no intestino. Tivemos que dar uma alta dose de morfina para Norman, pois seus gritos estavam assustando os outros cientistas que trabalhavam. Extrair os tumores foi bastante fácil, mas a gente está lutando para pensar em maneiras de testar os produtos que parecem bons. Norman está preso agora e presumivelmente morrerá nas próximas semanas. Vamos discutir com os chefes e falar sobre a carne desconhecida. Saí dos aposentos e fui para a cantina.
As fileiras vazias de mesas de jantar e bancos cobriam o enorme salão. Pratos vazios, facas e garfos sujos. Tudo novamente intocado pelo tempo. Foi quando notei um zumbido estranho vindo da cozinha. Eu me perguntei, a eletricidade estava sendo fornecida a esse lugar? Se sim, por quê? Que motivo teriam os russos para fornecer eletricidade a esse lugar? Fui para a cozinha e descobri que o zumbido vinha da geladeira. Estremeci ao pensar que coisa doente espreitava atrás daquela porta de metal. Mas eu queria saber agora. Eu já estava até o joelho nisso. Seria estúpido desistir agora. Coloquei minha mão trêmula na maçaneta fria, meu coração batendo cada vez mais rápido, meus níveis de ansiedade no teto, e eu abri a porta. Carne. Filas e mais fileiras carnudas de carne grosseira. Eu quase vomitei. Apenas cevada atingindo minha boca e cobrindo-a. O cheiro era impensável, como se alguém tivesse aberto um porco e deixado suas entranhas apodrecendo por um tempo. Eu fechei imediatamente a porta e tentei recuperar o fôlego na escuridão almiscada. Decidi ouvir outra fita para tentar acalmar meus nervos, mas isso só piorou as coisas. Dia 3. Nós demos a carne para alguns homens. Eles pareciam gostar dos hambúrgueres, embora notassem o chamado sabor estranho. Aparentemente como cordeiro, talvez até um pouco de fígado. Decidimos alimentar mais pessoas com carne, embora eu, como muitos outros no projeto, ainda sejamos céticos quanto aos aspectos da saúde de comer essa mistura medonha. Eu ainda estava hiperventilando depois de ver os produtos dos experimentos, mas me aproximei dos laboratórios. Foi quando as coisas ficaram ainda mais horríveis. Havia sangue escuro e incrustado nas mesinhas do laboratório, mais carne nojenta espalhada descuidadamente, serras, tudo que você pode imaginar em algum tipo de filme de terror estereotipado. Novamente, o cheiro era insuportável. As vistas me fizeram querer vomitar, mas a sala guardou o pior para o final. Nos fundos, uma pequena porta com testes em uma pequena placa anexada a ela. Um pressentimento me disse que aquilo ia ser ruim, e eu toquei outra fita. Dia 4. Nosso novo sujeito tentou se libertar. Alguns dias de cultivo distorceram completamente sua mente e aparência física, o que levou a tentar atacar alguns dos trabalhadores e a mim mesmo. O miserável me mordeu. A raiva dele estava incontrolada. Então nós tivemos que abater a cobaia. Descrever em palavras como ele era no final da empreitada seria como tentar descrever um orfanato pegando fogo. Então eu vou poupar vocês os detalhes. Uma coisa é certa, não quero mais trabalhar aqui. As coisas que criamos precisam ser interrompidas. Mas eu tô preso aqui e eu preciso de ajuda. Então, eu estava de volta naquele momento. Meu coração começou a acelerar, meu corpo inteiro tremia de terror. Eu sabia que isso ia ser ruim, e eu sabia que o que estava esperando do outro lado seria ainda pior do que o refeitório. Abri a porta, esperando o pior lá dentro. E o que eu consegui foi uma pequena sala, uma janela de vidro e outra sala com uma cadeira dentro. Nada sério. Olhei um pouco mais para dentro e de repente vi uma massa negra sentada em cima da cadeira. Imediatamente me agachei, o medo se espalhando pelo meu corpo. Droga, droga, droga. Tinha algo ali. A massa não estava se movendo, então pensei que o que é que fosse estava morto ou adormecido. Eu queria ver o que era, eu precisava saber. A mensagem enigmática de Vasily começou a fazer sentido, pois minha curiosidade estava alimentando minhas decisões a cada passo da minha exploração. Eu precisava ver o que era aquilo, pois eu comecei a sentir que estava sendo guiado por alguma força de outro mundo, ou pelo menos é assim que eu racionalizo. Olhando para trás, devo ter sido louco para não fugir depois que abri a geladeira, mas diabos, eu estava querendo muito saber o que tinha lá dentro. Eu olhei silenciosamente para verificar se aquilo estava respirando, e com certeza nenhum som ele fazia. Eu relaxei um pouco e toquei outra fita. O cientista agora soando muito menos saudável do que a fita anterior, parando para tossir no meio da frase. Parecia que ele tinha ficado doente ou algo assim. Eu fui infectado. As coisas se espalharam. Depois que você as toca, elas se espalham por todo lugar. Eu não posso acreditar que não percebi.
Os trabalhadores que comeram a carne ficaram doentes com Deus sabe o que. Finalmente faz sentido o que há de errado com eles. Eu tenho um tumor crescendo no meu rosto. Acho que eu vou ficar cego de um olho. O resto dos meus colegas estão me segurando na minha cela antes de trazerem os médicos para removê-lo. Eu tento dizer a eles que precisamos parar. E se continuarmos alimentando os trabalhadores com carne, teremos consequências terríveis. Mas é claro que eles não vão me ouvir. Malditos bastardos! Mais medo de seu próprio governo castigá-los do que criar essas abominações. Foi então que finalmente apontei a lanterna para a massa sentada na cadeira. Algo que parecia humano, mas ao mesmo tempo era algo ímpio e injusto. Cicatrizes cobriam o rosto, que por si só tinha protuberâncias do tamanho de bolas de tênis saindo de várias áreas. Suas gengivas eram de urso, pois seus lábios pareciam ter sido removidos, mostrando dentes grandes e quebrados. O corpo era quase tão ruim. Uma figura magra e mirrada com apenas um braço grande e pulsante amarrado à cadeira. Deus, os tumores deviam estar crescendo em cada músculo de seu corpo. Olhei para seus olhos pretos distendidos, fora de proporção, como uma espécie de pintura bagunçada de Picasso. E os olhos voltaram para mim. Eu pulei para trás, com a minha lanterna na mão, gritando. A coisa estava viva e estava olhando diretamente para mim. Ele respirou uma mistura pesada e rouca de cuspe e tosse, como um homem sendo estrangulado. Ele tentou se libertar, lutando, gritando em um guincho cultural repugnante, sua boca aberta e os dentes à mostra para mim. Eu corri para a porta, mas a coisa se soltou. Ele pulou em cima de mim, seu braço enorme me prendendo enquanto tentava morder seus dentes em forma de faca no meu corpo. Eu mal consegui pegar minha lanterna e acertar a monstruosidade na cabeça o mais forte que pude. Eu consegui tirá-la de cima de mim. Eu não parei de bater até que seu rosto fosse apenas uma mancha vermelha no chão, com minhas mãos pingando uma mistura de sangue, suor, bile e lágrimas. Sentei-me, quase completamente esgotado, minha mente ainda correndo e meu coração ainda batendo. Então, eu tentei relaxar. Dia 14. Eu tô no hospital há muitos dias. Meu rosto ainda tá dormente da cirurgia e as coisas estão piores do que nunca. Os tumores estão se espalhando entre os trabalhadores. Cada dia, mais e mais pessoas tiveram que ser colocadas nos blocos de celas enquanto comemos nossa própria criação. Eu tento dizer às minhas faculdades que precisamos correr agora, antes que todos nos transformemos em uma daquelas malditas coisas. Mas eles não ouvem. Então, eu não aguento mais. Corri para fora da instalação e me certifiquei de que a porta que dava pro lado de fora estivesse fechada para sempre. Se a carne conseguisse sair do país, Deus sabe o que aconteceria. Se alguém encontrar essas fitas, saia. Saia agora, antes de aquilo pegá-lo. Saia, pelo amor de Deus. Eu estava confuso. Havia 7 fitas, mas a 6ª parecia concluir tudo. Por que havia outra? Confuso, toquei a fita final. A voz era diferente, mas ainda o mesmo discurso. Se você ainda tá ouvindo isso, provavelmente tá se perguntando sobre algumas coisas. Por que esse lugar ainda tá sendo abastecido com eletricidade? O que você tá procurando? O que aconteceu com o resto dos cientistas? Parece improvável, mas a resposta para todas essas perguntas estão atrás da porta do bloco de celas. Eu te aviso, uma vez que você vê-lo, corra. Corra para fora do complexo e feche o portão. Você não pode deixar nem mesmo um desses traficantes de doenças escapar para o mundo aqui fora. Boa sorte. Depois de me recuperar totalmente do ataque, eu fui para a parte final do complexo. Células, dizia na porta. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ansiedade e pavor aumentados por 10 vezes a cada passo que eu dava em direção à porta dos fundos. Isso é o que eu precisava ver. Foi para isso que eu trabalhei, suportando horror após horror nesse complexo abandonado por Deus. Eu estava na frente da porta de aço e através da porta eu podia ouvir barulhos, rosnados, engasgos. Eu podia imaginar que algumas fazendas de tumores estavam do outro lado. Nada que eu não pudesse lidar depois de lidar com a primeira. Jogando a cautela ao vento, tirei o cartão-chave, deslizei pelo mecanismo de travamento e abri a porta.
corpos, todos amontoados, enchendo a sala inteiramente, todos deformados, todos com membros pulsantes e crescidos, dentes rochosos, gengivas vermelhas e sangrentas, e olhos negros mortos, e todos olhando para mim. Corri, larguei tudo e corri o mais rápido possível para a luz do outro lado. Uma horda de abominações no meu rastro, gritando, roendo, mordendo e varrendo tudo que podiam. Se eu pudesse, nem que fosse por um segundo, eu seria dilacerado. O suor estava praticamente escorrendo de mim quando cheguei ao fim, e rapidamente apertei o botão para fechar a porta. Eles ainda estavam correndo. O portão não estava fechando rápido o suficiente. Deus, cada um deles ia sair. E o portão se fechou. Eu ainda podia ouvir seus guinchos e arranhões contra o portão de metal. Eu continuei correndo para o carro, apavorado até mesmo para pensar em diminuir a velocidade. A única coisa em minha mente era ficar longe dali. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu devo ter desmaiado. Quando eu acordei, eu estava no meu carro, ensanguentado e todo quebrado. O dono do hotel me deu um olhar muito engraçado quando voltei para lavar o sangue e a Billy em cima de mim. Desde a primeira vez, eu nunca mais tinha encontrado o Vasily, e ele não estava de volta no hotel. Então, eu fui tomar um banho. Minha cabeça dói. Meu Deus, minha cabeça dói muito. Pelo menos eu tinha minha história e iria contar para o mundo inteiro. Eu consegui uma vaga num famoso podcast de entrevista e lá eu ia contar a minha história. No caminho para os estúdios de gravação, eu notei uma coisa que não me fez deixar de sorrir. No meu braço havia uma pequena bolinha e ela parecia estar maior a cada segundo que passava.